Olá, boa noite. É com muita alegria e muita gratidão que estamos aqui novamente para aprender um pouco mais sobre como entender, as crianças da nova era, como ajudá-las, como sermos melhores guias, que eles precisam de nós, que possamos ser guias, que na verdade eles estão aqui para nos ensinar cada vez melhor a sermos espíritos mais evoluídos, a sermos pessoas mais incríveis, Assim como eles. Eles já vêm tão espiritualizados, então que possamos aprender com eles. E hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o tipo de... sua maneira de educar? E eu vou mostrar hoje que existe as pessoas que são mais autoritárias, as pessoas que são mais permissivas e as pessoas que já conseguem dar uma educação consciente, respeitosa. E você sabe qual que é a sua maneira de educar a sua criança? Então, quanto dessas ferramentas que nós aprendemos, no nosso dia a dia, que nos trouxeram, a punição, nos trouxeram a recompensa, nos trouxeram os castigos, as palmadas, as chantagens, manipulação, todas essas que a gente já, aprendeu de cor e salteado. E como é que está a nossa relação com as nossas crianças usando essas ferramentas que a gente aprendeu? Como que você acha que está, a sua relação com a sua criança? A gente descobre essa pergunta verificando o comportamento delas. Como que está o comportamento delas? Se elas se sentem amadas, se elas se sentem respeitadas, se elas se sentem ouvidas, elas são crianças mais tranquilas, são crianças mais comportadas, digamos assim, E se elas não estão recebendo todo o amor que elas... toda a conexão, todas as demandas, todas as necessidades nelas atendidas, elas ficam muito confusas e aí elas ficam desobedientes, teimosas, raivosas, irritadas, Então, assim, eu quero que hoje a gente pare para pensar como eu estou educando meu filho, Como que está sendo isso? A minha criança está dormindo bem, aquela noite tranquila de sono, ela está mais agitada, acordando a noite inteira e ficando irritada, nervosa. A minha criança está comendo, se alimentando bem, ou ela não quer comer nada, só quer comer arroz e batata. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, sabe? A gente não precisa ficar gastando tanta energia tentando descobrir a causa dessas coisas, sabe? A gente precisa olhar, a origem. A gente não precisa focar nesse comportamento da criança, da parte de cima, assim, do iceberg. A gente precisa olhar no fundo. Por que ela está com tanta dificuldade de dormir? O que acontece, gente? Eu percebo isso muito na minha filha. Todas as crianças têm as necessidades dela. Quando todas as necessidades são atendidas, a minha filha tem uma noite de sono leve, tranquila. Ela bate na cama, 7h30 da noite, só acorda no dia seguinte, feliz, se movimentando naquela alegria sem fim. Mas quando eu estou num dia muito difícil, muito atarefada, que eu tenho minhas clientes para atender, que eu tenho que atender as demandas da minha filha mais velha, por exemplo, quando ela está em semana de prova, quando eu estou em semana de prova na minha faculdade, Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou graduanda em psicopedagogia. Então, quando eu estou muito sobrecarregada, aí minha filha não dorme bem. Olha que louco! Como assim, Deise? Ela não dorme bem? Ela não dorme, ela acorda a cada hora. Mamãe, tô com medo. Ai, mamãe, tô com sede. Mamãe, vamos no banheiro. Mamãe. E aí ela fica de hora em hora acordando. Por quê, gente? Ela não teve as necessidades delas supridas durante o dia. Se eu não tenho mamãe durante o dia, eu procuro a mamãe durante a noite. É simples assim, Então não adianta a gente querer dar remédio pra criança dormir, fazer, sabe? É só você se olhar, se autocuidar e se perceber, Quando a criança está muito mãe, você pode ter certeza, ela já não sabe mais, ela está desesperada pela sua atenção. Ela não sabe mais o que fazer para você olhar para ela, tipo, hello, mãe, me olha, me enxerga, por favor, eu tô aqui, eu preciso de você. Lembra que eu já falei algumas vezes aqui nos programas que as crianças, elas precisam da gente para se corregular, elas precisam da gente para ter um guia, um norte. Então, quando elas estão nos solicitando, é porque elas realmente estão precisando disso, Então, a gente precisa se atentar,
né, a elas. Óbvio, nem sempre a gente vai conseguir atender a todas as necessidades. Não vai. Nós não conseguimos, né? Nós temos as nossas necessidades para atender pessoal, profissional, né, as nossas necessidades de autocuidado, as nossas necessidades, enfim, são inúmeras. E ela também tem inúmeras. E ela sempre vai precisar da gente, né? Então, a gente vai olhar para ela, olhar no olho da criança, abaixa, fica na altura dela. E olha, filha, meu amor, eu super entendo que agora você precisa do meu colo, mas eu não consigo te dar o meu colo agora. Eu realmente preciso finalizar essa tarefa, sabe, o que você estiver fazendo, mas assim que possível eu vou te dar colo, tá bom? Então, sempre nomeando e ela fazendo ela entender que nem sempre vai conseguir atender todas as necessidades dela, mas valida. O que você está sentindo é real, o que você está sentindo eu entendo, o que você está sentindo é válido, mas nesse momento eu é que não consigo te atender, você me desculpa, tá? Vamos marcar um tempo especial só para nós duas, só para nós dois, para poder suprir essa necessidade da criança. E, gente, a agenda tira, às vezes, 5 minutos resolve, tá? E continua fazendo o que você tem para fazer, que aí a criança vai ter uma noite de sono mais tranquila, a criança se alimenta melhor, porque ela vai tentar fazer que aquela necessidade dela seja realmente suprida, né? Tem uma frase que eu adoro que diz assim: pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos, né? Então, a gente deve sempre pensar: o que a minha criança está sentindo para estar se comportando assim desse jeito? Ela está agressiva, está batendo nos coleguinhas, está muito irritada. Como que uma criança está se sentindo, gente, para poder se comportar dessa maneira, né? Aí eu trouxe aqui mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 20. Diz assim: reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Por que não tratamos as nossas crianças da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados? Por que a gente trata um adulto de uma maneira e uma criança de outra maneira? Nossa, quando eu estava vindo para cá, né, eu recebi um vídeo que eu fiquei muito chocada. A gente, com o intuito de querer educar, de querer ensinar, a gente faz algumas barbaridades que são inaceitáveis. O vídeo falava uma coisa, fazia um cara vindo com um saco preto, entregando um doce para uma criança, a criança aceitou, ele pegou a criança e saiu correndo. Isso numa escola, gente, com várias criancinhas. Várias crianças ficaram desesperadas, horrorizadas, né? Vendo um amiguinho ser levado. Gente, pra gente pode até ser engraçado um vídeo desse. Que engraçado, né? Elas acham mesmo que existe o homem do saco. Mas pra eles isso é real, sabe? No próximo programa eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que é esperado no desenvolvimento infantil, né? De cada fase da criança. Então, assim, eles ainda não têm um pensamento concreto, e para eles aquilo é real, eles misturam muito o que é fantasia, o que é realidade, né? Ainda tem o amiguinho imaginário muito ali presente, né? Ele ainda não sabe o primeiro setênio, né? Fica um pouco no plano espiritual, um pouco aqui, ele ainda está muito lá e cá, né? Depois do primeiro setênio que ele firma mesmo aqui na Terra a criança. Então, não façam essas brincadeiras com as crianças, por favor, tá? Eles ficam muito horrorizados, é uma chuva de cortisol e adrenalina, lembra, né? E a gente falou, quem está estudando, acompanhando aqui, a gente sabe o que eu estou falando. E tem consequências. A gente pode ensiná-las com amor, a gente pode ensiná-las através da repetição, né? Explicar que não se deve aceitar as coisas das pessoas da rua e não através de ameaças e medo. Isso causa pânico nelas. E sim, vão ter as consequências, não na hora. Já esqueceu? Não, fica ali. O corpo guarda marcas, fica tudo registrado no corpinho, tá? Então, por favor, eduquem seus filhos através do amor e não das ameaças, e não dos castigos e das chantagens, né? E aí, depois o homem voltou com aquele saco na cabeça, um capuz, e aquele saco preto assim, e continuou oferecendo doces para as crianças, oferecendo as coisas para as crianças, e todo mundo se tremendo, não, por favor, eu não quero, não, por favor, eu não quero, tipo, e os adultos super felizes, agora eles aprenderam que não podem aceitar doces de pessoas estranhas, mas a gente não precisa mais fazer assim, tá? Por amor,
por amor às nossas crianças. A gente vai se conscientizando o quanto isso é ruim para eles, o quanto fica registrado, né? Hoje a gente tem no nosso corpo várias marcas dos abusos que a gente sofreu na infância e a gente não precisa repetir isso com os nossos filhos, com as nossas crianças. Tá bom? Imagina se você tá lá, deitado no sofá, assistindo aquela série maravilhosa, aquele filme que você ama, ou tá assistindo pela primeira vez e tá super ansioso pra o que vai acontecer agora. Se chegasse uma outra pessoa, pegasse o controle e fizesse assim, ó, pronto, chega de TV, vai pro banho agora. Tipo, nossa, Deise, que absurdo. A melhor parte do meu filme alguém ia vir e fazer isso comigo, por quê? Mas a gente faz isso com as nossas crianças e acha isso normal. Por que a gente acha que ela tem que desligar a TV no momento mais legal do vídeo dela? Porque a gente está mandando ela tomar banho agora. Ah, porque eu sou adulta e ela é criança? Né? Trate ela como outro ser humano. Meu amor, a gente vai precisar ir pro banho, tá? Daqui a 10 minutinhos, ou assim que terminar esse vídeo, quanto tempo falta o vídeo? Quanto tempo é o filme? O filme tem mais 2 horas ainda, então não vai dar pra gente assistir tudo hoje. Vamos... Quanto tempo mais você precisa assistir? 10 minutinhos, tá bom? Então tá bom, vou colocar o reloginho aqui. Em 10 minutinhos a gente vai pro banho, tá bom? Sabe? Aí a gente ainda chama a criança desobediente. Pô, eu mandei tomar banho e não foi. Você ia mandar um outro adulto dessa maneira? Com essa violência toda, né? Com essa forma desrespeitosa? Não, né? Então, vamos lá conhecer os estilos parentais para ver qual que a gente se identifica, né? Cada um vai se identificar em um e tudo bem, tá, gente? Mais uma vez, a gente não tá aqui para julgar. A gente tá aqui para se conhecer, para entender o que está acontecendo e para poder melhorar, né? Vamos embora descobrir? Será que você é uma pessoa autoritária? Você educa seu filho através do autoritarismo? No autoritarismo, né, como eu acabei de mostrar aqui com um exemplo prático, é dado uma ordem sem escolhas. Isso, nunca, no autoritarismo, nunca está preocupado em atender as necessidades da criança, né? A criança não é considerada nem como ser humano. É só uma criança e tem que fazer tudo o que eu estou mandando. Não, é só uma criança, não tem que querer. Criança não tem que querer, obedece quem pode, como é que é a frase, hein? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A criança precisa obedecer e ponto. A criança não tem que querer. Sempre tem muita firmeza e pouca ou nenhuma gentileza, né? Tem muito abuso de poder. A gente oprime e quer que a criança assuma o papel de submissão. A gente utiliza até da força física. Ah, não quer tomar banho, não. A gente vai, pega a criança e coloca lá debaixo do chuveiro. Ou, não quer botar o cinto, não. A gente pega a criança, pega e bota o cinto. Vai tomar vacina, não. A gente vai, segura a força. Vai, pode dar que agora está segura. Isso é autoritarismo, né? A gente usa a força física, usa a superioridade emocional, né, que a gente tem, a superioridade mental e exige obediência cega, a qualquer custo. E o valor principal do autoritarismo é a obediência. Então, eu vou trazer também uma próxima vez, né, será que a gente realmente quer filhos obedientes? Para a gente começar a pensar. Eu sei, gente, que esses conceitos são muito difíceis para a gente absorver. Então, é devagarzinho, tá? Tenha paciência. A gente tem que ter paciência com a gente, ó, e se acolher. A cada vez que a gente ouvir aquilo, nossa, eu sempre fui isso. Eu sou uma pessoa altamente autoritária e tá tudo bem. A gente vai se reconhecendo. Para a gente poder ver, para a gente poder querer mudar, a gente tem que ver, né? E não, eu sou autoritária, eu quero continuar sendo assim. A gente não tá aqui para julgar. A gente está aqui para expandir a nossa consciência, né? E sair desse inconsciente coletivo, que está tudo normalizado. E se a gente quiser continuar também, não tem problema. O próximo estilo parental que eu trouxe é a permissividade, né? Existe muita gentileza e pouca firmeza. O adulto vai sempre priorizar as suas necessidades, a sua necessidade de se sentir amado. Ele não consegue atender as necessidades da criança também, não, tá? Na permissividade. E ele acaba atendendo os seus desejos. Vamos dar um exemplo prático? Ele não tem disponibilidade para atender aquela necessidade da criança e ele vai substituir aquela necessidade por um desejo, né? Tipo, a criança está precisando de colo. Olha, agora eu estou trabalhando, tá? Vai, pega um pedacinho toma aqui um chocolate. E aí a gente vai suprir
com um desejo. E a criança vai pegar o chocolate, eu super feliz. Você atendeu a necessidade da criança? Não. Você atendeu a sua necessidade de trabalhar. Você atendeu a sua... Ah, Deise, mas poxa, tem horas que não tem jeito, eu tenho que fazer isso mesmo. Gente, tudo bem. Você atender um desejo da criança ao invés da necessidade, mas nomeia isso para ela, tá? Ela tem que entender que ela não quer o chocolate, ela tem que entender, ela não quer um bolo, ela não quer ver TV. Ah, toma aqui o celular, fica aí no celular. Sabe, a necessidade dela é de conexão, a necessidade dela é de colo, é de calor humano, mas você não tem para dar. E aí você tá dando outra coisa. Então, olha para ela e fala isso. Amorzinho, eu super entendo que você tá precisando de mim agora. Se você quer brincar com a mamãe, né? Você quer estar juntinho de mim, juntinho do papai, juntinho do vovô, da vovó. Mas agora eu não consigo. Tenha honestidade emocional. Então, assim, tudo bem de vez em quando você substituir uma necessidade dela por desejo, desde que seja validado, desde que seja nomeado, né? Eu agora vou atender uma necessidade minha e assim que possível eu atendo a sua. Enquanto isso você quer, e aí você pode substituir. Entende a diferença? Sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pra a gente substituir essa necessidade por desejo simplesmente para a criança se cale. Simplesmente para que você quer que ela fique quieta, né? Muitas vezes a gente usa a chupeta como um cala-boca, né? Tipo, o bebê tá ali chorando, você não quer atender a necessidade do bebê, e aí você vai lá e, puf, cala ele com a chupeta. Ele tá chupando ali a chupeta. Ai, me acalmei. Mas a necessidade dele mesmo era de amparo, era de acolhimento, era de um colinho. Ah, mas você acha o quê? Que eu vou ficar com esse bebê no colo o dia inteiro? Então, a gente não tem para dar o que ele precisa, né, na maioria das vezes. E aí a gente usa recursos. Mas olha, mesmo no olho do seu bebê, eu sou um bebê, não entende assim. Ele entende, ele sente no corpinho dele, no inconsciente dele. Então avisa para ele. Assim que eu terminar de fazer o nosso almoço, eu vou te dar um colinho, tá, meu amor? E assim a gente vai, né? Quando a gente atende as necessidades, nós somos responsivos, né? Nós estamos doando aquilo que a pessoa precisa, né? Que a nossa criança precisa. E o permissivo, não, ele só quer paz, né? Ele toma isso aqui vai... Ah, não, você quer ficar no celular o dia inteiro? Bom, fica aí no celular o dia inteiro porque eu quero paz, eu quero cuidar de mim. Ou eu já vi, gente, um exemplo numa festa de aniversário, tinha uma criancinha que estava comendo todos os docinhos, comendo. E aí eu cheguei pra mãe e falei assim, olha, a sua filha, ela já comeu pelo menos uns 10 a 15 docinhos, pelo que eu percebi. Aí ela falou que coma todos, eu não tô nem aí. Eu quero me divertir. Eu vim aqui para beber, para dançar, para rir, para conversar. Eu já não aguento mais. E aí, isso é um estilo parental de permissividade. Tá? Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado. É só o estilo dela. Permitir a criança fazer tudo o que ela quer para ter paz, para ter o seu momento, para ter as suas necessidades atendidas, né? No autoritarismo, o adulto tem as suas necessidades atendidas, na permissividade também, o adulto tem as suas necessidades atendidas. Por isso que a gente vem aqui, a gente sair dessas extremidades, do autoritarismo e da permissividade, e escolher uma educação respeitosa, um equilíbrio, né? Tá ali no meio. E ter essa educação mais consciente, né? Educação positiva, uma educação respeitosa, é uma abordagem de educação que associa a firmeza e a gentileza. A firmeza e a gentileza vão andar ali de mãos dadas, né? Muita gente imagina que essa educação respeitosa é a permissividade. E está bem longe de ser a permissividade, tá, gente? Na educação respeitosa, a gente une a firmeza e a gentileza. Se a gente primeiro, a gente combina, a gente faz os combinados. O que é fazer o combinado, mais uma vez, né? Que a gente tem o hábito de chegar e falar, olha, combinado. Isso não é fazer combinado. Combinado é quando você dá a sua opinião, a criança dá dela, e aí você não concorda com a criança não concorda com você, e vocês vão ajustando até chegar num denominador comum, que nem é bom só para a criança e nem é bom só para o adulto. É numa coluna do meio, é um equilíbrio. Isso é combinado. Combinado não é a criança fazer todas as vontades do adulto. Isso continua sendo autoritarismo. Fazer um combinado é, por exemplo, mãe, eu quero ficar o dia inteiro na tela. Ô, meu amor, o dia inteiro não dá. Fica meia hora que tá bom. Poxa, mãe, meia hora também não dá. Ai, posso ser 6 horas? Não, 6 horas ainda é muito. Vamos passar para 1 horinha? Nossa, mãe, 1 hora não dá. E aí vocês vão conversando, vocês vão negociando, vocês vão combinando. Aí lá no final da discussão, ficou combinado que você vai ficar 2 horas na tela. 1 hora
de manhã, de 8 às 9, e 1 hora na parte da tarde, de 3 às 4. Tá combinado? Então, tá combinado. A gente escreve isso em algum lugar, coloca o reloginho de tal a tal hora, vai usar a tela. A gente vem trazendo isso sobre telas também numa próxima vez, que tem muita coisa legal pra gente aprender sobre telas. Isso sim é só um exemplo de combinado. Foi combinado entre o adulto e a criança, que seria feito de tal forma. E aí, depois de ter feito esse combinado, a criança não quer cumprir com o combinado, e aí a gente deixa a gentileza para um cantinho, e aí a gente usa um pouquinho da firmeza. Não, nós combinamos que foi assim. Você quer alterar o combinado? Você quer que a gente tenha uma outra reunião de família para a gente alterar isso? Por quê? Foi o que você combinou comigo, não foi? Não foi assim que a gente combinou? E aí a gente usa um pouquinho da firmeza, sabe? Sempre aliado à gentileza, os dois ali, ó, juntinhos. É uma parentalidade positiva e ativa, né? Fazer a coisa certa mesmo sem ninguém estar olhando, né? Porque numa educação tanto autoritária como permissiva, né? Se não tem ninguém olhando, a gente dá aquela puxadinha de orelha. Quando não tem alguém olhando, a gente, né, quer silenciar as crianças para algumas coisas que a gente jamais faria na frente de alguém. Então, numa educação consciente, a gente faz mesmo sem ninguém estar olhando. E tem também, gente, uma educação totalmente negligente. O que é ser negligente? É a total falta de vínculo, a total falta de conexão. Ela não tem vontade nenhuma de investir naquele relacionamento, né? Ela não pensa na criança. O adulto não vai conseguir pensar naquela criança. Só pensa na paz, no sossego, na tranquilidade e vai terceirizar essa maternidade, né? Não deu certo com a maternidade e passa para uma outra pessoa assumir aquela criança, porque ela não consegue. Tem muitas mães negligentes, sim. As crianças sofrem demais. Eu acho que é uma das formas mais difíceis para a criança lidar com esse tipo de educação quando a mãe é negligente, né? Esse estilo parental negligente. A criança fica sem tomar banho, fica sem comer, fica jogada assim à própria sorte. E aí ela vai precisar terceirizar realmente a maternidade porque ela não nasceu para ser mãe. Tá? E aí a gente vê muito isso por aí. Então, às vezes, é até melhor que você seja mais permissiva ou mais autoritária do que ser uma mãe negligente. E aí? Qual desses estilos parentais você se identificou mais? Você consegue se ver como uma mãe mais respeitosa, como uma mãe mais permissiva, como uma mãe mais autoritária ou como uma mãe mais negligente? Você que tem uma criança, como que você prefere educar essa criança? Então, assim, está nas nossas mãos. E cada tipo de educação vai ter um resultado, uma consequência, né? Hoje eu não vou trazer aqui, não, é um assunto mais profundo. Mas, sim, a gente sempre vai ter as consequências do nosso estilo parental de educar os nossos filhos. Quais são os princípios da educação positiva, né? Que é uma educação que está vindo agora com as crianças da nova era, né? Na educação positiva, a gente tem mais conexão com os nossos filhos, com as nossas crianças. A gente tem um respeito mútuo. Isso para as pessoas com mais de 70 anos, né? Mais de 80 anos, é muito complicado entender. Porque, não, existe uma hierarquia. Eu aqui mando e a criança me obedece. Essa história de respeito mútuo, para mim, é muito difícil. E, gente, olha, eu acolho vocês, eu vejo vocês, eu entendo vocês. O quanto isso é difícil. Porque todo opressor, todo oprimido, um dia sonha em ser opressor. Isso é no inconsciente. Poxa, eu apanhei tanto, eu sofri tanto, e agora chegou a minha hora, eu vou ter que ficar respeito mútuo pela minha criança? Não dá. Eu vou querer bater também. É só uma palmadinha para educar. Eu vou querer mandar. Vai tomar banho agora que eu tô mandando. Então, essa história, né, de respeito mútuo, quando as minhas filhas são desrespeitosas comigo, eu olho no olho delas e falo: você acha que tá sendo respeitosa comigo? E aí elas já congelam. Porque a gente, na nossa casa, nós temos o respeito mútuo. Você me respeita e eu respeito você. Da mesma forma, quando às vezes vem uma pessoa mais idosa faltar com respeito com elas, ela olha no olho das pessoas, principalmente dos mais próximos, né, dos familiares, os tios, os avós, os tio-avós, e elas perguntam: você acha que está sendo respeitoso comigo, falando assim comigo? E os adultos ficam assim, né? Esse jeito da sua mãe te educar. Ela falou: mas não precisa ser assim. Não precisa falar com respeito. Então, é difícil, é uma maneira de você desconstruir tudo aquilo que você construiu. Você gostava, quando era criança, de ser tratada assim? Então, assim, você realmente precisa continuar repetindo isso? E o principal
que eu acho lindo do princípio da educação positiva é a longo prazo. A gente ensina habilidades a longo prazo. Né? As habilidades socioemocionais que a gente está ensinando hoje, a gente vai ver o resultado não agora, talvez não agora na infância, mas lá na adolescência, lá na fase adulta, né? Hoje em dia a gente tem adultos que são crianças, né? Que batem o pé, tomam uma fechada no traje, já vai gritando, não tem habilidade emocional para lidar com determinadas coisas. Pega a porta e bate as portas, né? Fica sem falar, né? Marido deixa de falar com a mulher, Isso é o quê, gente? Isso é falta de habilidade emocional. Não foi instruído assim na infância. Então, assim, quando a gente dá essas ferramentas para os nossos filhos agora, nessa primeira infância, nessa segunda infância, eles conseguem ser adultos emocionalmente, né? E hoje a gente tem tantas crianças, tantos adultos que ainda são crianças emocionalmente. Esse ser efetivo a longo prazo, sabe? É maravilhoso, né? Os adolescentes, eles têm uma potência, né? É o segundo nascimento deles. Eu também vou falar sobre os adolescentes aqui, que eu acho incrível, eu acho eles fantásticos. Quando eles têm uma educação respeitosa, eles têm uma potência. Eles viram noites fazendo caridade, eles cantam, eles vão visitar hospitais, eles vão nos asilos. Sim, tem os adolescentes, eles vão entregar quentinhas nas ruas. Aqui a gente tem um projeto agora lá no MAP, os adolescentes estão lá no TikTok, os jovens, falando de Deus, falando de Jesus. Sabe, eles usam toda essa potência que tem dentro deles com o segundo nascimento para fazer o bem, para distribuir o amor. Por quê? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Se ele tá cheio de raiva, tá cheio de opressão, ele vai ficar revoltado, porque aí ele vai vir à tona tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele vai... Lá pros 12 anos, 14 anos, que ele vai começar a ter a consciência que aquela mãe amorosa que ele sempre ouviu falar não é nada daquilo. Aquele avô que é todo carinhoso, não é... Isso não é amor, isso não é carinho. A gente só vai... E na criança a gente não tem essa consciência, né? A gente pode ter uma mãe drogada, a gente pode ter uma mãe negligente, e a gente vai amar aquela mãe incondicionalmente. Aquela criança vai dar todo o amor que ela tem para aquela mãe, independente do que aquela mãe pode... Uma criança que foi educada para uma mãe que dá uma educação respeitosa e uma criança que foi educada para uma mãe que é totalmente negligente, aquela criança tem todo o amor incondicional e vai amar a mãe da mesma maneira. E só a partir da adolescência que ela vai começar a ter outro olhar. Ela vai começar a ter noção de tudo aquilo que ela recebeu, né? Mas assim, a criança vai ser a mesma? Não. A criança que teve um ambiente e o outro ambiente vão ser crianças totalmente diferentes, né? Porque ela não vai conseguir se amar. Ela não tem o auto-amor, autoconfiança. Ela não consegue porque... Mas a mãe, sim. Ela vai continuar amando a mãe, né? O tal do apanhei e não morri. Ai, mentira, eu amo tanto a minha mãe. A gente continua amando nossa mãe, mas a gente não consegue ter o auto-amor, ter o auto-valor, né? Se valorizar por... Se amar por existir, por estar aqui na Terra, né? A gente não tem isso, a gente vai perdendo, né? Aquilo foi minado da gente. E é isso, né? E na educação positiva, a gente vai incentivar as capacidades de cada criança. Gente, lembra aquela história do querer que o peixe voe? Ele não vai voar. E aí ele não é menos potente, menos capaz, porque ele não sabe voar. Porque a potencialidade dele está na água. Ele nada maravilhosamente bem, né? Você vai colocar um macaquinho na água, ele não vai ser igual a um peixe. A potencialidade dele é estar na floresta, né? De galho em galho. Então, assim, a gente incentivar as potências de cada criança. Cada criança tem uma potência diferente. Não adianta eu querer que minha filha, que é super nerd em matemática, seja uma excepcional jogadora na educação física. Ela vai ser boa na educação física, sim, vai ser boa em português, sim, mas ela é excepcional. A potencialidade dela, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aleatório, é na matemática. Então, assim, a gente olhar a potência de cada uma. Tem umas crianças que são excepcionais na pintura, fazem artes, e aí a gente quer que ele seja excepcional em português, e não consegue, não vai ser, tá? Então, a gente incentivar, né? Ter esse olhar, ter essa conexão, parar, olhar, uau, meu filho é muito bom nisso, a minha sobrinha é excepcional em tal coisa, e aí capacitar ela, incentivar, né? Para que ela possa explodir essa potencialidade dela, né? E é muito importante a gente aprender a diferenciar o que é mau comportamento
e o que é o comportamento normal para cada idade. Né? Nos próximos programas a gente vai falar mais intensamente nesse assunto, porque às vezes a gente quer que uma criança a gente vai querer que um bebezinho de 3 meses levante e saia andando? Não, porque a gente sabe que é esperado que o bebê vai começar a andar lá para os 9 meses, 10 meses, né? Perto de 1 ano. Mas às vezes a gente quer que uma criança de 2 anos se comporte, né? Se a gente souber que é esperado que ela tenha mais movimento, que ela não vai conseguir ficar, por exemplo, 2 horas dentro de uma igreja sentadinha ouvindo, né, alguém falando, a gente já consegue entender um pouquinho melhor, né? A gente... como você imagina que seu filho vai estar se você continuar fazendo tudo que estava sendo feito quando ele estiver com 16 anos? Se você hoje, seu filho tem 2 anos, 1 ano. Se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que você faz, tratando ele exatamente da mesma forma, como que você imagina que ele vai estar com 16 anos? Será que ele vai ser aquele adolescente potente, que quer ajudar o próximo, que vai virar à noite fazendo tarefas, recolhendo alimentos, sabe? Tendo aquela gana de ajudar? Ou ele vai ser aquele adolescente revoltado, que está te dando trabalho, que está sendo agressivo, que estão te ligando da escola porque ele não quer nada? Então, é só a gente lembrar. O tipo de educação que a gente dá para o nosso filho hoje é o tipo de adolescente e ele vai ser na vida adulta, tá? Então, sempre escolher, né? Eu trouxe para vocês hoje um pêndulo, né? Vai estar a imagem aí para vocês, da educação respeitosa, né? O que eu quero dizer, por exemplo, numa extremidade é a permissividade, na outra extremidade é o autoritarismo, e nesse meio termo, né, onde está ali o vermelho e o azul, é a educação consciente, né, gente? De vez em quando, o pêndulo vai tombar um pouquinho pro lado esquerdo, a gente vai ser um pouquinho mais permissiva. De vez em quando, o pêndulo vai tombar mais um pouquinho pro lado direito e a gente vai ser um pouquinho mais autoritária. Mas o que eu convido vocês é não ir para as extremidades, né? Eu sou permissiva. Ah, tá, pode, tudo bem, pode. Pode, sim. E aí, de repente, não, eu não aguento mais. Eu já deixei você fazer tudo, agora não, porque eu tô mandando. E essas extremidades que são complicadas para as crianças, né? Esse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não tem problema nenhum. Você, uma hora ser mais permissível, outra hora ser mais autoritária, uma hora ser mais permissível, outra hora ser mais autoritária, e ali se mantendo, né, naquele raiozinho ali que tá a parte vermelha e a parte azul. Mas o cuidado que a gente precisa é que a criança fica muito confusa, né? São essas explosões dos adultos, né? Aí eu não sei que mãe que eu vou encontrar em casa. Eu não sei se eu vou encontrar aquela mãe calma, doce, tranquila, ou se eu vou encontrar aquela mãe que vai berrar comigo, que vai me humilhar, que vai me castigar. E aí, que jorra esse pico de cortisol e adrenalina, e isso daí que vai trazer problemas, tá bom? Né? Então, eu quero convidar para vocês, assim, que vocês entendam que a gente não vai jogar futebol pelo nosso filho, né? A gente não vai entrar lá em campo, a gente não vai lá entrar no jogo da vida deles, né? A gente já pode levar ele lá pro futebol, a gente vai preparar ele para jogar, mas ele é que vai jogar, ele é que tá lá no campo, e você vai estar só do lado de fora na torcida, né? Que quando educamos uma criança no autoritarismo, eles vão ter a tendência a quê? A querer bater nas outras crianças. Eles vão ter a tendência a gritar, a ameaçar, né? Você não vê aquela criança gritando, berrando? É o reflexo do que ela está tendo em casa, né? E quando nós educamos nossos filhos na permissividade? A criança tem a tendência a querer que os outros façam tudo que ela manda. Ela tem a tendência a não querer ceder. Ela vai ter a tendência que todo mundo tem que fazer do meu jeito, né? E, por isso, é sempre tão importante a gente usar a firmeza e a gentileza sempre que possível. Ai, Deise, eu não vou conseguir. Sim, você vai. Nós estamos juntos nessa luta. Juntos não é uma luta, gente. É só uma expansão de consciência, né? É a gente respira, centrar. A gente não precisa dar ordem para a criança fazer nada. A gente não precisa mandar. Que tal a gente usar perguntas curiosas, né? A criança tá ali comendo, ao invés de você falar, ai, para de comer tanto, vai ficar com dor de barriga, né? A gente pergunta, meu amor, o que você acha que pode acontecer se você comer tanto assim, né? Será que seus dentes estão conseguindo triturar bem esses alimentos aí da sua boquinha? Para a criança conseguir se raciocinar, pensar, né? Sem a gente ter que pensar por elas, né? Ao invés de chegar para a criança, olha para mim quando eu estou falando com você. A gente tem muito hábito, né, de falar essas coisas. Eu tenho. Todos nós temos. Olha para mim, isso é falta de respeito. Olha para mim quando eu estou falando com você.
Ao invés da a gente tá falando com alguém, a pessoa tá olhando para o lado, olhando para baixo, né? Nossas crianças, pergunta para ela, filho, você acha que está sendo respeitoso? Eu conversando com você, você olhando para baixo, olhando para o lado? Eu não estou me sentindo respeitada, né? E aí, gente, para finalizar o programa de hoje, olhe dentro dos olhos da sua criança. Para tudo que você está fazendo e olhe lá, ó, lá dentro dos olhos. Os olhos, gente, você consegue ver a alma dela, né? Os olhos são a janela da alma. Quando você olha dentro do olho de uma criança, você não consegue gritar. Não consegue. Você pode estar altamente irritado, seu tampão tá lá levantado. Para, agacha e olha dentro do olho da criança. Na hora você para, porque você olha a janela, né? A janela da alma, você não consegue gritar. Então, eu convido vocês para esse exercício, tá bom? Sempre que você achar que vai perder a cabeça, você olha dentro do olhinho daquele serzinho humano maravilhoso que tem ali na sua frente. Agradeço muito a audiência de vocês, tá? Se vocês se sentirem à vontade, compartilhem esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas, para as pessoas se identificarem, né? Qual é o estilo parental que ela está usando hoje na educação dos filhos, na educação das crianças que estão à volta delas, tá? Muito obrigada. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Tchau, gente, até a próxima. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em
um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse